Olha só, a Meta, dona do Instagram, Facebook, WhatsApp, anunciou que vai encerrar o seu programa de verificação de fatos. Esse projeto, o fim desse programa, vai começar justamente pelos Estados Unidos. A empresa vai adotar as notas de comunidade. Quem gosta de usar o Twitter, que agora se chama X, sabe o que significa essas notas de comunidade. São os próprios usuários que fazem as correções. Então, embaixo de uma publicação aparece ali, essa publicação foi corrigida por alguns usuários. E tem um complemento. Não é mais a plataforma obrigada a fazer as checagens das publicações de quem utiliza aquela plataforma. Quem anunciou essa mudança foi o próprio presidente executivo da empresa, do Grupo Meta, o Mark Zuckerberg. Ele afirmou que os verificadores, abrindo aspas para ele, têm sido muito tendenciosos politicamente e destruíram mais a confiança do que criaram. Ele fala, a fala dele, né, essa fala dele se alinha às falas de Elon Musk. Presidente da Meta, Mark Zuckerberg, também disse que vai pressionar governos que, segundo ele, perseguem empresas americanas para implementar mais censura. Então foi uma fala bastante política também do Mark Zuckerberg. Ele fez um vídeo mais longo, a gente separou 1 minuto dessas declarações. Você acompanha agora. Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. Gustavo Macedo, você concorda com Mark Zuckerberg? Sim, não, justifique. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É um absurdo essa declaração dele que vai na contramão de todas as pesquisas sérias que são feitas sobre a gestão das redes sociais, a importância dessas plataformas de conteúdo assumirem a responsabilidade social delas de fazer uma boa gestão do conteúdo para poder garantir tanto a liberdade de expressão quanto o respeito a direitos básicos e fundamentais. Obviamente, essa jogada do Zuckerberg é uma jogada populista para se aproximar do Trump. Ele segue a mesma tendência daquilo que o futuro ministro do Trump, o Elon Musk, faz dentro do X. A gente que trabalha com inteligência artificial, a gente sabe que são mentirosas essas afirmações do Zuckerberg, porque as pesquisas mostram que sim, é possível você fazer sistemas confiáveis de verificação de informação e que aumentam a confiabilidade dos usuários dentro dessas próprias plataformas. Então, essas afirmações que ele fez, elas vão, inclusive, são diametralmente opostas às recomendações da ONU, que tem as recomendações de uso ético da inteligência artificial e de internet, que falam justamente de que essas empresas, essas grandes empresas que detêm o monopólio da comunicação, o monopólio da informação, essas empresas têm sim que se responsabilizar. É obrigação delas desenvolverem mecanismos, porque não faltam soluções, não faltam, mas elas que devem implementar. O que acontece muitas vezes é que essas empresas, elas faturam milhões de dólares com base nessas comunidades de fake news que crescem, se alastram ao redor do mundo inteiro com a desculpa de liberdade de expressão, né? Então, o que acontece muitas vezes também é que elas monetizam a mentira. Então, é muito mais fácil você monetizar uma fake news que espalha, porque as pessoas preferem espalhar uma fake news ou porque é engraçado, ou porque é um absurdo, ou porque reforça uma visão de mundo enviesada, e aí o algoritmo ele recompensa esse tipo de informação
do que você pegar, por exemplo, um divulgador científico que, ao tentar falar sobre um assunto, ele vai tentar trazer argumentos, ele vai tentar explicar os dados, não vai falar simplesmente sobre economia, porque penso, Opinião, sinto, logo explico, né? Ele tem um tempo de estudo para poder explicar. Só que isso não é palatável para a audiência. O que é palatável é você botar um sensacionalista falando da economia, do aumento do IPCA, tá? E assim por diante. Então, assim, as redes sociais, elas se alimentam dessas mentiras. Essa decisão do Zuckerberg vai contra tudo aquilo que a gente vem lutando nos últimos 5 anos para tentar conquistar. Nesse momento, inclusive no Brasil, existem 2 leis importantes que estão em debate nesse momento. A da chamada da PL das fake news e a chamada PL da inteligência artificial, que na verdade estão tentando colocar para que as plataformas se responsabilizem. Então o que a gente provavelmente vai sentir aqui no Brasil? Essa decisão da Meta, que afeta todos os produtos Meta, Instagram e assim por diante, WhatsApp e assim por diante, né? Em algum momento a gente vai sentir aqui no Brasil, e aí é possível que a gente veja se reproduzir agora, esse ano, algo que aconteceu com o X, por exemplo, em que a gente teve uma decisão do ministro do STF que derrubou o X por determinadas questões. Não acho difícil, por exemplo, que algo nesse sentido ocorra também aqui dentro do Brasil, porque o Brasil, neste momento, caminha para uma responsabilização das plataformas sociais. Agora, vamos ver até que ponto que a comunidade, que a sociedade norte-americana também vai reagir a esse anúncio do Zuckerberg. Tem mais para a gente comentar ainda a respeito desse tema. Quero saber também a sua opinião, até como uma usuária. Tem gente que eu acho que vai preferir. Vai falar assim, beleza, então agora cada um escreve aquilo que quiser e fica a cargo de outros usuários da plataforma irem lá e colocar em contexto a uma determinada publicação. Acho que tem gente que vai achar ruim a mudança, né? O Mark Zuckerberg é o dono da empresa. Ele pode fazer a mudança que ele quiser dentro da empresa que é dele. Agora, como uma companhia que atua em vários países do mundo vai responder às leis de cada um desses países, a gente vai precisar esperar para ver. Mais recentemente, o Gustavo lembrou bem dessas leis, desses projetos de lei que tramitam aqui no Congresso Nacional. A gente viu o X ser bloqueado no Brasil durante algumas semanas por determinação do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, que é lembrado aqui pelo Júlio César, porque o Mark Zuckerberg, ele fala, né, a respeito de tribunais, qual que é o termo que o Zuckerberg usa? Tribunais secretos. O Júlio César escreveu aqui algo nesse sentido. Ele não menciona o Supremo Tribunal Federal, não fala sobre o Brasil em nenhum momento, mas ele fala a respeito disso também. Então ele traz essa carga também ali para o discurso dele, uma fala que, além de corporativa, é bastante política, como a gente comentou aqui. E você, Má, como usuária, como uma economista, entende que essas mudanças prejudicam a plataforma, agregam de alguma maneira, deixam as pessoas mais livres para escrever aquilo que elas pensam? Qual que é a sua opinião? Eu gosto da ideia de que as coisas têm que ter algum limite, né? Eu comecei, enfim, minha carreira numa época que não existia rede social. A gente se informava pela fonte primária. Então, se saía o IPCA, eu só podia ir lá no site que apurava o IPCA, no IBGE. Se saía o IGP, eu precisava entrar no site da FGV para me informar. E quando você tem essa informação via fonte primária, a informação vem muito mais rica de detalhes, exige muito mais trabalho, mas, ao mesmo tempo, a informação vem de forma correta. Hoje em dia, parece que muitas vezes a rede social, né, virou meio que um entreposto ali, mas aí qualquer pessoa pode entrar lá, pegar aquela informação, interpretar de uma maneira viesada e de uma maneira muitas vezes que induz algum comportamento, e isso pode ser muito ruim. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, do IPCA, que é um dado de inflação, toda vez que sai, tem algum comentário do tipo, mas eu vou ao mercado e os alimentos estão muito mais caros, esse número não é esse número. E aí a pessoa está interpretando, às vezes no dia a dia, e não tem problema a discussão dela, mas muita gente se intitulando economista, a gente tem esses, né, às vezes um coach de finanças que não está muito bem alimentado com informações, mas na verdade aquele número é uma média, e o alimento de fato está muito mais caro do que o IPCA, mas não tem essa conversa, não tem, e a rede social é muito rápida, né? Você tem algumas linhas ali para interpretar uma informação desse tamanho. Então eu gosto dessa questão de colocar limites, e até quando você falou, né, que o governo está levando de 7-1 nas redes sociais,
muitas vezes isso pode mudar resultado de eleição, dependendo de quem tem mais mobilização. Isso pode mudar a percepção das pessoas em relação a um determinado assunto, porque elas leem uma única frase e interpretam de alguma maneira. Então, eu gosto da questão de ter limite, mas eu também sei que tudo isso é muito novo, né? Essa questão de limite tem que ser colocado com muito cuidado, né? Para não ultrapassar também aquela questão de censura e tal. Mas eu acho que essa discussão é muito válida, das plataformas se responsabilizarem. Acho isso bastante relevante. Não deixar só o usuário, que pode ser uma pessoa tão viesada quanto a que colocou o primeiro post, corrigir, enfim, eu gosto, mas também sei que não é fácil fazer isso, né? É uma discussão ainda muito incipiente. O Márcio Tá escreveu aqui: mentirosos, criminosos, sempre vão apoiar. Eu tô com um problema de interpretação, não sei qual é o lado do Márcio Tá aqui. Se é a favor, se é contra. Diz aí, Márcio Tá, meu parceiro. Ô, Gustavo, o Mark Zuckerberg também falou que as plataformas que o Grupo Meta comanda, elas vão voltar a divulgar, a impulsionar de maneira orgânica conteúdos políticos. O que isso significa na prática? Né? Eu cuido de uma rede social, na vida real. E sempre que eu faço um post sobre política, o engajamento é baixo. A plataforma não entrega de maneira orgânica no Instagram. E isso já é sabido. Quem trabalha com rede social sabe que quando você faz o conteúdo político, possivelmente menos pessoas da sua base vai receber isso. E quem não te segue, então, mais difícil ainda. O Mark Zuckerberg também disse hoje que Instagram, Facebook, eles vão voltar a distribuir de maneira igualitária conteúdos políticos com conteúdos de outras editorias também. Isso é positivo? Isso é negativo? Como que você interpreta isso? Aí, Vinícius, eu acho que é uma questão ainda para a gente ver como que isso vai ser aplicado na prática. Sim. Porque também a gente está falando muito de promessas do Zuckerberg, que a gente vai ver como é que isso vai funcionar na hora da programação do algoritmo da rede social. Então, a gente pode ver que volta a ser uma comunicação mais fluida, como você acabou de falar, então uma entrega mais fluida, ou pode também ser uma entrega mais enviesada. O que a gente tem várias pesquisas sérias que apontam é que geralmente discursos de ódio tendem a se alastrar mais rapidamente. As pessoas elas se engajam mais. Isso tem uma coisa a ver com psicologia social. Quando você faz alguns vídeos mais informativos sobre política, por exemplo, é um pouco mais chato, né? Se eu estivesse aqui gritando, com raiva, discutindo com a Marcela, tal, isso ia aumentar e explodir o engajamento do Flow, ia ser um desastre do ponto de vista do respeito e da qualidade da informação, mas seria um espetáculo, né? O que muitas pessoas veem, na verdade, é a rede social como um espetáculo. O mesmo aplicativo em que você fica vendo um influencer andar de moto ou ir para a praia, você também vê um outro influencer falar sobre política, falar sobre economia, ou então uma briga, né, e um meme. Então, a gente começou a perder um pouco essa noção da separação, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Antigamente você tinha o horário do jornal, você tinha o apresentador do jornal. Tá uma mistura, né? Apuração. As pessoas não veem, né? Que nem aqui, por exemplo, tem uma equipe por trás das câmeras, né? Agora, qualquer pessoa dentro de casa liga, faz uma live e tem um alcance de milhões de pessoas. Agora, quando você é um jornalista sério, você tem uma equipe, você tem uma equipe editorial, isso passa por uma curadoria, isso precisa passar por algumas pessoas antes de você poder fazer essa informação, né? Distribuição dessa informação. Não é simplesmente o William Bonner, ele dá na telha dele, ele vai lá e fala o que ele pensa. Não, tem toda uma forma de apuração, né? Então, as pessoas perderam um pouco dessa noção. E aí eu acho um pouco isso, que tem uma questão que é da falta de educação digital, que não é exclusividade do brasileiro, isso é mundial. Quando a internet chega nas nossas casas, a gente simplesmente passou a usar a internet quase como se ela fosse de graça, em que é uma terra de ninguém, em que tudo é permitido. Essa falta de educação digital levou ao passo seguinte, que é a falta da cidadania digital. A gente não sabe como usar essa liberdade e aí a gente acha que tudo é nosso direito agora. Que a gente pode fazer o que a gente quiser, pode falar o que a gente quiser, que também é terra sem lei. Então, acho que o que a gente vai ver agora com essas novas mudanças que devem ocorrer nas plataformas nos produtos da Meta é talvez algo que, inclusive, possa facilitar a disseminação de fake news. Porque se é para falar de política e vai disseminar de forma orgânica, e a gente já sabe que a disseminação de conteúdo raivoso dissemina muito mais do que um conteúdo informativo,
Isso pode ser ruim para a distribuição da verdade. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.